o versículo 3. Vamos repetir novamente. E indo já à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. Queridos, era uma viagem que foi citada, que foi descrita minuciosamente. E o que nós vemos aqui, repetindo novamente, é como aquele evangelho foi pregado em todos aqueles lugares. Por onde eles vieram de volta neste navio, nós vimos que eles passaram por lugares que eles já haviam pregado o evangelho. Aqui não fala se eles realmente pregaram o evangelho em todos aqueles lugares que foi citado aqui nesta viagem, né? Mas o que nós vemos é que o evangelho foi anunciado em muitos lugares. Foi anunciado de cidade em cidade, de povoado em povoado, de vila em vila, de casa em casa. É desta maneira que Jesus pretende levar novamente o evangelho do reino, querido. Este mesmo evangelho que Jesus pregou de casa em casa, este mesmo evangelho que os discípulos pregaram de casa em casa, de pessoa a pessoa. É desta maneira que este evangelho, por ocasião do avivamento das últimas horas, este evangelho ele vai ser pregado novamente, minuciosamente, de casa em casa, de pessoa em pessoa, individualmente. Estes 4 versículos nos mostram aqui de que maneira este evangelho foi anunciado, quando ele foi anunciado por Jesus e depois, posteriormente, pelos seus discípulos, né? E depois, pelos que vieram, depois que o evangelho estava já por conta dos apóstolos de Jesus. Vamos para os versículos 5 e 6, que diz assim: E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com sua mulher e filho, até fora da cidade, e postos de joelhos na praia, oramos. O 6. E saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio e eles voltaram para casa. O que é que nós vemos aqui? Que eles foram fazendo esta viagem de volta para Jerusalém e foram visitando as pessoas que eles já haviam feito servos do Senhor. Eles já haviam passado por ali, já haviam pregado o evangelho, muitas pessoas já haviam aceitado a Jesus, muitas pessoas já estavam fazendo parte da igreja de Cristo e agora eles estavam voltando e visitando aquelas pessoas. Eles não só iam pregando o evangelho, mas eles iam arrebanhando todos aqueles que aceitavam a Jesus e já iam colocando dentro da igreja de Deus. Ou seja, aquelas pessoas já entendiam pelo Espírito Santo que agora elas eram membros da igreja de Cristo. Apenas membros de uma igreja não, queridos, elas já haviam sido batizadas pelo Espírito Santo e já haviam sido convencidas pelo Espírito Santo que agora elas eram filhos de Deus. E que dali para diante já faziam parte da família de Deus, da família de Jesus. Nós vemos aqui que quando Paulo voltava para Jerusalém, já vinham visitando de volta aquelas pessoas que agora eles já haviam feito aquelas pessoas servos de Deus e seus discípulos, né? Então, queridos, aqui nos versículos 5 e 6 nós vemos que eles estiveram nesta cidade. Aqui no versículo 3 diz assim: E indo já à vista de Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali.
e achando discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito Santo, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Olha, eles viajando de volta para Jerusalém, eles chegaram a Tiro. E ali em Tiro, e não só ali em Tiro, mas por onde Paulo vinha passando, o Espírito Santo já vinha avisando a Paulo que em Jerusalém Paulo seria preso, né? Mas o que era que Paulo fazia? Paulo, advertido do que ia acontecer com ele em Jerusalém, ele era firme na sua decisão. Voltando para Jerusalém, ele vinha visitando as igrejas, visitando os irmãos, passando dias ali na casa daqueles irmãos, porque a intimidade já era grande, né? Paulo não era apenas um evangelista, não era apenas um pastor, mas era uma pessoa que já se considerava amigo, irmão muito íntimo, né? Amigos muito íntimos. Então, o que aconteceu? Paulo, quando voltava para Jerusalém, quando ele chegou em Tiro, mais uma vez ele foi avisado de que em Jerusalém ele seria preso. Mas Paulo, mesmo ciente daquilo, ele não voltou atrás. Mas observe, querido, que em todo este ensinamento que nós vemos estudando dentro do livro de Atos, muitas vezes o Espírito Santo falou com Paulo que não era para ele ir em determinado lugar e Paulo não ia. Mas o Espírito Santo dizia para Paulo que ele seria preso em Jerusalém, mas não dizia para Paulo não ir para Jerusalém. O que aconteceu foi que Paulo insistiu em ir para Jerusalém e foi. Por quê? Porque o Espírito Santo dizia para Paulo que ele seria preso ali, mas não dizia, Paulo não vai para lá, né? O Espírito Santo apenas lhe tornava ciente do que ia acontecer com ele em Jerusalém, mas não dizia para Paulo não vai para Jerusalém, de modo que Paulo, firme na sua decisão, como ele mesmo falou, né, que ele morreria pelo Evangelho de Cristo, Paulo continuava o seu caminho para Jerusalém. Continuava levando o Evangelho, continuava pregando o Evangelho minuciosamente, continuava fazendo discípulos, fazendo salvos, né? Fazendo servos, fazendo salvos, fazendo filhos de Deus por toda a sua caminhada. E Paulo continuava firme na sua decisão. E aqui nos versículos 5 e 6, que nós acabamos de ler agora, nós vemos que Paulo, chegando em Tiro, foi mais uma vez avisado, mas continuou o seu caminho. Vamos agora ler do versículo 7 ao 11, que diz assim: E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. O 8. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam, o 10. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo. O 11. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse, isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Observe aqui, queridos, que Paulo, nesta volta para Jerusalém com os seus discípulos, por onde ele passava, havia já irmãos, ou seja, pessoas que assim como Paulo haviam aceitado a Jesus e agora tinham intimidade com Deus, a ponto de na casa de Filipe, que era um dos apóstolos, né? Um dos apóstolos
onde Paulo ficou na casa dele por muitos dias. E este Filipe, ele tinha 4 filhas donzelas que profetizavam, ou seja, elas eram as filhas de Filipe, eram profetisas, ou seja, aquele homem já havia ouvido do Evangelho de Cristo, já havia aceitado a Jesus, já havia se entregado nas mãos de Jesus com toda a sua família, a ponto das suas filhas já serem usadas pelo Espírito Santo. Ou seja, em todo o livro de Atos você vê que não apenas a pessoa aceitava Jesus, mas toda a sua família. Para você ver como é grande o Evangelho, como é grande o agir do Espírito Santo quando o Evangelho é levado pelo próprio Espírito Santo. Que o Espírito Santo chega com uma pessoa e não salva apenas aquela pessoa, mas toda a sua família. Queridos, quando o Espírito Santo está fazendo a sua obra, o agir é grande, o milagre é grande, o alcance é muito grande. O Espírito Santo, ele chega não apenas com a pessoa, mas com toda a família, com toda a vizinhança, com toda a cidade. Você pode observar. Quando o Espírito Santo está fazendo a sua obra, ele mesmo levando o seu evangelho da verdade, é tremendo o que acontece. E aqui na casa de Filipe, este que era um dos discípulos, se não discípulos, mas era companheiro de Paulo, aqui nós vemos nítido que não apenas aquele homem, mas toda a sua família já havia sido alcançado por este evangelho, já havia sido alcançado por este Espírito, que da mesma maneira em que o Espírito fazia com a vida de Paulo, agia na vida de Paulo, já agia também na vida de Filipe e de toda a sua família. Observe aqui, queridos, que o Espírito Santo, através de Paulo, fez grande obra, fez coisa tremenda. Paulo ia levando o evangelho, ia arrebanhando pessoas para esta obra, de também ajudar Paulo a levar o evangelho do reino sobre a face da terra. Agora, concluindo aqui, os versículos 10 e 11 diz o seguinte: e demorando nós ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e entregarão nas mãos dos gentios. Observe aqui que por onde Paulo ia passando, o Espírito Santo ia dizendo para Paulo, através dos muitos profetas, que passou pela vila, pelo caminho de Paulo, durante aquele retorno para Jerusalém. E o Espírito Santo usava diversas pessoas apenas para alertar Paulo, mas não para dizer: Paulo, deixe de ir para lá, Paulo, não vá para lá. O Espírito Santo dizia: lá vai acontecer assim, 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 mas tu vai ter que ir para lá, tu tem que ir para lá, porque em todos estes profetas que o Espírito Santo usou para advertir Paulo do que aconteceria com ele em Jerusalém, nenhum disse para Paulo: não vá para lá. Quem era que dizia para Paulo para ele não ir para lá? Eram as pessoas, os seus amigos, os seus companheiros, os seus irmãos, as pessoas que lhe amavam. Dizia Paulo: o Espírito Santo está dizendo: não vai para Jerusalém. O Espírito Santo está dizendo o que vai acontecer contigo em Jerusalém. Mas o que não acontecia era o do Espírito Santo dizer: não vai para Jerusalém. Então os seus amigos lhes diziam que não era para ele ir, mas o Espírito Santo não. De forma que Paulo insistiu na sua ida para Jerusalém, né? Aqui agora vamos ver os versículos 12 a 14, que diz assim: e ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. O 13. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração?
porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. O 14. E como não podíamos convencê-lo, nós aquietamos dizendo, faça-se a vontade do Senhor. Observe aqui, queridos, o que foi que eles disseram? Depois de clamar, de pedir, de implorar para Paulo, não vai para Jerusalém. Paulo, o que foi que ele falou? Ele disse aqui, que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, ou seja, a ser preso, mas ainda morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Quando Paulo diz que eles estavam chorando, Paulo está dizendo que eles estavam implorando, eles estavam pedindo de todo o coração para Paulo não ir para Jerusalém. E o Espírito Santo dizendo o que ia acontecer em Jerusalém. Mas o que é que Paulo diz? Não adianta, vocês não vão me convencer. Eu estou pronto para passar por tudo o que vier. Venha o que vier, eu estou pronto para passar. Ainda que seja para morrer pelo Evangelho de Cristo. Queridos, agora me responda. O que dá tanta coragem numa pessoa? O que dá tanta determinação? O que dá tanto amor? O que dá tanto a pessoa se entregar corpo, alma e espírito? Se não é apenas o Espírito Santo de Deus, queridos, apenas o Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida nos dá tanta coragem, tanta determinação, tanto amor. É uma entrega total e absoluta. É esta entrega que o Espírito Santo quer de mim e de você. Que nós venhamos nos entregar corpo, alma e espírito para o Senhor, pela obra do Senhor. Porque a obra do Senhor, queridos, ela é árdua. Ela é espiritual, não é material. Quando você se levanta espiritualmente para fazer a obra do Senhor, o inimigo ele vai se levantar. Ele vai colocar atropelos, ele vai colocar inimigos fortes, vai colocar pessoas para lhe matar mesmo. Isto não é para lhe amedrontar, não é para lhe desencorajar, mas apenas para dizer a verdade, que o Espírito Santo está lhe chamando para fazer uma obra grande, para fazer uma obra espiritual, uma obra profunda, trabalhosa, em que há necessidade de você se entregar corpo, alma e espírito. Nós estamos vivendo os últimos dias e Deus está levantando na face da terra o grande avivamento espiritual, em que este mesmo evangelho que Paulo levava, em que este mesmo evangelho que os discípulos levavam, que levaram todos os discípulos a morrerem pelas mãos dos inimigos, queridos, é este mesmo evangelho que o Espírito Santo está levando nestes últimos dias. E o mesmo inimigo das nossas almas que se levantou contra Jesus, que se levantou contra os apóstolos, contra os discípulos, contra Paulo e os seus companheiros, é o mesmo inimigo que está se levantando neste tempo. Se este é o mesmo evangelho que Jesus quer que eu e você levemos sobre a face da terra, tenha certeza, o mesmo Espírito Santo que ajudou os apóstolos, que ajudou a Jesus, e o mesmo inimigo que se opôs contra Jesus, contra os apóstolos, é o mesmo que estão aqui. É o mesmo que estão, queridos. É o mesmo Espírito Santo que vai nos levar, nos conduzir. E é o mesmo inimigo que está pronto para nos impedir. É a mesma situação. A única diferença é que agora somos eu e você. Já não são mais Jesus, já não são mais os apóstolos. Daquele tempo já não são mais os discípulos, mas agora somos eu e você. É a única diferença. Que o resto é o mesmo Jesus, é o mesmo evangelho, é o mesmo inimigo. E o tempo também, que já não é o mesmo, agora é o nosso tempo. Mas os mesmos milagres, prodígios e maravilhas que Jesus fez no passado, através dos apóstolos, Ele está pronto a fazer através de mim e de você. Não é, queridos?
E o livro de Atos é um exemplo de como Deus quer fazer nos nossos tempos, com este mesmo evangelho operando os mesmos prodígios e maravilhas. Aqui no versículo 14, aqui no versículo 13 e 14, queridos, é a coisa mais linda. Principalmente o 14 que diz: e como não podíamos convencê-lo, nós aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. O que foi que os discípulos disseram? Nós não vamos convencer Paulo, porque ele está seguindo a vontade de Deus. Ele está sendo guiado pelo Espírito Santo. Esta é a vontade do Senhor, que Paulo vá a Jerusalém. Não importa o que venha acontecer com ele, é o Senhor que está levando Paulo para Jerusalém. Portanto, não há o que se possa fazer. Então, que seja feita a vontade do Senhor. Eles não estão dizendo, então, que seja a vontade de Paulo. Eles estão dizendo que seja feita a vontade do Senhor. Veja que situação maravilhosa, queridos. Eles estavam falando para Paulo, clamando para Paulo, implorando para Paulo que Paulo não fosse para Jerusalém. Mas como eles viram a tão profunda decisão de Paulo pelo Evangelho de Cristo, viesse o que viesse, acontecesse o que acontecesse, o que foi que eles disseram? Então vamos nos aquietar e que seja feita não a vontade de Paulo, mas a vontade do Senhor na vida de Paulo. Olha que maravilha, né? Olha que coisa impressionante, que coisa maravilhosa. E isto é o exemplo de uma entrega total e absoluta, queridos. Isto é um exemplo do que Deus tem para nós e do que Deus quer de nós. Estamos vivendo os últimos dias. O evangelho do reino tem que ser pregado novamente sobre a face da terra. Porque o evangelho que nós estamos vendo no momento sendo apregoado, o evangelho da porta larga, o evangelho da facilidade, o evangelho do amor de Cristo que não leva em consideração nossos pecados, esse evangelho é mentiroso. Esse é o evangelho da apostasia falada por Jesus, profetizada por Jesus, que aconteceria nos nossos dias. Este é um evangelho de mentira, o evangelho da facilidade, o evangelho de tudo pode. Nada é contra, tudo é a favor. Então, queridos, este não é o evangelho da verdade. O evangelho da verdade, o evangelho santo, o evangelho que limpa e purifica, é o evangelho da porta estreita, do caminho estreito. O evangelho da verdade, o evangelho do reino é luta, é prova, porque o inimigo se levanta para impedir. E é este o evangelho que vai correr a terra novamente, fazendo grandes milagres, prodígios e maravilhas e arrebanhando verdadeiramente pessoas para irem para o reino dos céus. E para levar este evangelho, Deus está chamando a mim e a você, que faça esta obra para Ele na face desta terra. Queridos, neste momento nós vamos orar ao Senhor, encerrando este vídeo, para que não venha dividir mais uma vez. E você está sendo convocado, está sendo chamado para levar novamente o evangelho do reino sobre a face desta terra. Corra para os braços do Pai, se entregue a Deus, corpo, alma e espírito. E se encarregue de ser mais um que vai fazer esta obra para o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos nossos dias. Vamos orar ao Senhor, queridos. Vamos orar agradecendo por este culto, por esta palavra, por este convite. Que este evangelho, que este Espírito Santo entre no seu coração, ele lhe constranja, ele desperte o interesse de se entregar verdadeiramente ao Pai, para que você possa ser usado de maneira grandiosa e levar o evangelho de Cristo na face dessa terra. Vamos orar.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus santo e maravilhoso, muito obrigada, meu Pai querido, por este culto. Obrigado pela tua palavra, pela tua presença, Jesus. Obrigado, meu Pai Santo, porque esta palavra mais uma vez está sendo anunciada. Meu Pai Santo, tu estás te levando poderosamente, te levantando poderosamente para levar novamente o evangelho do reino sobre a face da terra. Estamos aqui, ó Jesus. Estamos aqui, ó Pai. Chame a cada um, meu Pai. Toque com teu Espírito Santo no coração de todo aquele que tu deseja chamar, que tu deseja convocar para esta grande obra na face desta terra. Meu Pai, que este vídeo, Senhor, que estes cultos através deste canal vá alcançando cada vez mais almas, cada vez mais corações, meu Pai. E toda maneira que tu estiver usando para alcançar almas, para alcançar as vidas, meu Pai, que tenha perfeito sucesso. Oh, Pai Santo e maravilhoso, muito obrigada por tudo. Jesus, querido, muito obrigada. Espírito Santo, em o nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Em o nome de Jesus, Espírito Santo, vem estar conosco. Jesus, querido, vem estar conosco, vem nos guardar de todo mal, vem nos dar vitória, vem nos libertar de todo e qualquer impedimento e nos arrebanha contigo para fazer a tua obra dos últimos dias. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor, em nome de Jesus, amém. Oh, queridos, você que veio ouvir deste vídeo, querido, nós estamos precisando de inscritos para que nós possamos fazer estes cultos ao vivo. Nós precisamos de inscritos. Se você sentir no seu coração de se inscrever neste canal, faça isto. Se você sentir no seu coração de orar pelo nosso canal, ore. Ore pelo canal, pelo ministério, ore para que este evangelho tome a face desta terra. Ore, queridos, para que o Espírito Santo venha tocar em cada vez mais corações, para que corram para se alistar neste grande exército que vai levar o evangelho do reino sobre a face da terra. Você que encontrar deste vídeo, você encontrar a primeira parte, procure a segunda. Você encontrar a segunda, procure a primeira, porque estes vídeos ficam divididos. E nós queremos melhorar cada vez mais. Queridos, estes vídeos, este canal, estamos iniciando com muita dificuldade. Está nas mãos do Senhor. Ele está fazendo esta obra, Ele mesmo, através de nós. Muito obrigado a todos, em o nome de Jesus, amém, Senhor, glória a Deus e aleluia. Santo é o nome do Senhor, glória a Deus.